Oi gente, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia de videopostagem, dia de relaxar, semana corrida. E eu acho que vocês já viram, né? Aí em cima, quem é que veio nos visitar hoje? É o nosso amiguinho, Príncipe de Copas, que saiu no sábado passado também. E que saiu de novo no meio da semana. O Príncipe de Copas anda visitando muito a gente, vocês não estão achando? Eu não tenho reclamação, isso não é uma reclamação, isso é apenas uma observação. Acho esse príncipe muito legal, ele traz uma energia muito boa, muito gostosa, é muito tranquila, com todo o aspecto que ele tem assim mais sedutor, mais de que pode trazer uma energia mais de romance, de paquera, com tudo isso, mas ele é muito tranquilo. Ele tem uma energia muito tranquila. E eu acho que a gente, não sei, pra mim pelo menos, assim, tudo que eu quero é tranquilidade. Sossego, tranquilidade, paz, harmonia, paz e amor. Eu tô numa fase bem assim, bem de tranquilidade mesmo. Então eu gosto muito dessa energia dele, né, desse príncipe. É muito legal, muito gostosa. Agora, a gente não pode deixar de pensar que a presença constante desse príncipe, em uma semana ele aparecer 3 vezes, isso pode ter algum significado mais forte, mais intenso. Paqueras? Sim. Climas, se não românticos especificamente, mas assim, momentos de sensibilidade, momentos em que a gente sente que de alguma forma a gente está sendo chamado a lidar com um aspecto mais sensível da gente. Eu sinto dessa forma. Um aspecto que pode ser mais sonhador, que sai daquela coisa concreta, daquela coisa prática do dia a dia, das obrigações do dia a dia. O Príncipe de Copas, ele tem uma energia que fala das coisas prazerosas da vida, né? As coisas gostosas, que a gente se relaciona com elas de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, de uma forma bem-humorada, leve. Ele tem uma leveza muito grande. Então eu acho importante a gente parar para pensar nisso. Eu, de fato, eu tenho me sentido mais assim. Mesmo vivenciando um período de muito trabalho na escola, com as consultas, assim, é muito trabalho, mas mesmo assim eu estou conseguindo tirar desses momentos de trabalho, até no trabalho da escola, que não é exatamente, né, o trabalho mais gostoso, mais prazeroso da minha vida, mas eu estou conseguindo tirar esses momentos. Então eu percebo até assim, até situações que seriam situações de mais conflito, ou seriam mais pesadas um pouco de se lidar, eu tô levando com muito bom humor. E tenho percebido que as pessoas da escola também estão assim. Então, por exemplo, essa semana rolou uma fofoca. Gente, quem é servidor público sabe, o lugar para ter fofoca, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Sempre tem um boato, sempre tem uma fofoca, sempre tem alguma coisa correndo. E rolou uma fofoca que esse mês, diferente dos meses anteriores, que a gente tem recebido momento denúncia, momento boca no trombone, a gente tem recebido sempre depois do 5º dia útil do mês. Tá direto isso. A gente lá na escola, como a gente recebe nosso salário através do Fundeb, a gente ainda consegue receber dentro de algo razoável, lá pelo dia 5, dia 6, dia 7. Mas tem gente que está recebendo dia 12, dia 15. Então tá um negócio bem complicadinho. O ticket tá saindo dia 20. A gente brinca, fala assim, não, isso daí é o que? Pra alimentação? Tem certeza? A gente fica sem comer até o dia 20. E aí só depois que a gente começa a comer. Então assim, as brincadeiras que a gente tem feito são essas.
mesmo com uma situação que não é uma situação nada agradável. E essa semana correu um boato que o salário ele ia sair ontem, quer dizer, o meu ontem, né, quinta-feira. Até porque a gente tem agora, a partir da sexta-feira, dia 1º, a gente tem 10 dias de festa na cidade, que é o padroeiro São Lourenço, é dia 10 de agosto a comemoração. E aí a gente tem uma festa especial aqui, que tem essas coisas de cidade do interior, as barraquinhas, enfim, um monte de coisas. E é tradição que nesse período se pague o salário até antes, para que as pessoas possam ir na festa, né, celebrar, enfim. Não saiu nem na quinta, nem na sexta. E hoje a gente ouviu falar que talvez saia na terça-feira. E daí a brincadeira geral hoje foi essa, né? O meu hoje, sexta-feira. Foi, olha gente, então, hoje a gente vai trabalhar no mesmo ritmo da chegada do salário, lentamente. Então a gente ficou rindo o tempo todo, o dia inteiro foi de brincadeira, foi de gozação. O meu auxiliar lá da secretaria, ele voltou de férias na quinta-feira, e daí, em função disso, ele já tinha recebido o salário dele, aí a gente ficou de gozação com ele o tempo todo. Eu falei, gente, olha só, façam fila aqui na secretaria, porque o nosso amigo Rafael, ele vai distribuir vales pra gente, porque ele recebeu o salário dele. Então assim, foi brincadeira. Essa coisa da brincadeira, da alegria, dessa coisa de você pegar uma situação que é pesada, que não é legal, que não é bacana, e você transformar isso no momento de riso, no momento de brincadeira, isso também tem a ver com a energia do nosso amigo Príncipe de Copas, né? Então você vê que é uma energia, a energia dele está vibrando já tem uma semana, de uma forma intensa. Se a gente pensar né, que nesse período ele apareceu por aqui umas 3 vezes, é intenso isso, né? É forte isso. Enfim, eu gosto, tô gostando. E como é que a gente pode pegar essa energia desse príncipe e trazer pro tema de sábado, que tem a regência de Saturno e que vai falar das questões mais sérias de responsabilidades, de trabalho, carreira profissional, projetos, desenvolvimento de projetos. Como é que a gente faz? Como é que a gente mistura uma coisa que é tão leve, gostosa, prazerosa, com algo que tem esse peso, que tem essa seriedade? Com muito jeitinho. Por quê? Porque a gente não pode perder o rumo das questões responsáveis, das questões de trabalho. Mas por outro lado também, a gente pode muito bem aproveitar essa energia do Príncipe de Copas para fazer com que tudo isso flua. Lembrem, a gente está em Copas, elemento água, que traz essa fluidez, né, que faz com que as coisas se encaminhem de uma forma extremamente natural, não é nada forçado, aqui não tem nada rígido, né, no sentido de que tem que ser desse jeito, não, é fluido, é leve, é suave e vai, não fica emperrado, né? Muitas vezes quando a gente tem situações de terra, vamos pensar assim, uma terra mal aspectada, ela gera comodismo, preguiça, estagnação. Se a gente tem ar mal aspectado, a gente vai ter o que? Pensar demais, e esse pensar demais acaba atrapalhando o processo de realização concreta. Então a gente fica só na cabeça, a gente fica só pensando, e a gente não consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida, de uma forma mais natural, em termos práticos. Também acontece isso. Quando a gente tem essa água, contanto que a gente não torne o elemento água mal aspectado, vou usar a mesma expressão que eu estava usando, em que aí a gente teria um exagero das emoções, um desequilíbrio, né, em termos das emoções, um sentir demais, e um sentir demais que pode trazer uma coisa meio
angustiada, né? Alguma coisa mais depressiva, alguma coisa assim. E se a gente conseguir manter essa água em equilíbrio, essa água limpinha, né? Clara, fluida, a gente pode ter aí excelentes resultados nesse tema que é um tema tão sério. Dicas: vamos trabalhar com prazer, vamos planejar projetos, né? Vamos fazer planos em relação ao trabalho que sejam prazerosos, que tragam essa sensação, esse sentimento de realização, não somente profissional, material, financeira, mas também emocional, pessoal, né? Então a gente tem aqui uma excelente mistura. Vocês lembram? De vez em quando eu falo sobre isso, que essa mistura da regência planetária do dia com a carta, às vezes, por ser extremamente diferente uma da outra, às vezes até mesmo oposta, a gente acaba tendo a possibilidade de ter aqui uma alquimia, uma mistura com um resultado bom, benéfico, porque aí você tem um equilíbrio de energias. E eu acredito que seja isso que hoje a gente tenha nesse sábado. A gente vai ter, por um lado, o lado da responsabilidade, do trabalho, dos projetos que precisam ser organizados, né? E por outro lado a gente tem a leveza, o prazer, a alegria, a movimentação. Lembrem, toda vez que a gente tem príncipes, os príncipes eles estão sempre a cavalo. O fato dos príncipes aparecerem andando a cavalo mostra que eles estão em movimento, em deslocamento. Isso faz muita diferença. Você vê uma princesa de copas, vamos pegar o mesmo naipe, uma princesa de copas e um príncipe de copas, a diferença de energia deles, apesar deles falarem de questões emocionais, apesar deles falarem de um prazer, de uma realização em termos emocionais, os dois estão falando mais ou menos a mesma coisa nesse sentido. Mas, enquanto a princesa ela é muito mais receptiva, a princesa ela vai falar de notícias boas que chegam, notícias que aquecem o coração, notícias que fazem com que a gente suspire, que a gente, né, se sinta assim em estado de graça. Mas um movimento todo, vem pra cá, né? A gente tá passiva. A princesa de copas ela é passiva, ela é receptiva. Enquanto o príncipe de copas não, ele é ativo, ele se movimenta. Então isso também é um negócio interessante, por quê? Porque isso pode estar querendo dizer que nesse sábado a gente de alguma forma vai realizar um movimento que tem a ver com questões emocionais, ou aí sendo especificamente voltado para o tema do sábado, né, que são os projetos e a vida profissional. A gente pode ver aí um movimento que vai mexer de alguma forma com a nossa vida profissional e com os projetos que a gente vem desenvolvendo, que tragam realização emocional e pessoal. Então vocês veem assim, a coisa que eu acho mais bacana, quer dizer, não é que eu acho mais bacana, tem um monte de coisa que eu acho muito bacana em relação ao tarô, mas assim, uma delas é essa mistura, do dia da regência planetária, da carta, do naipe, do elemento. É uma mistura, a gente reúne uma série de informações. Da mesma forma, quando a gente faz um jogo, a gente tem a posição que a carta ocupa, a carta que está... Na mandala eu faço muito assim, a posição que a carta ocupa, a carta que está na posição oposta e complementar a ela, exatamente à frente dela, a carta que está de um lado, a carta que está do outro. Não é que sempre eu faça toda essa leitura, a carta aqui, a que está em frente e uma de cada lado. Mas quando eu olho, quando eu observo para fazer a interpretação de cada carta, eu já estou tendo essa panorâmica, né? Então assim, você consegue perceber algumas coisas que se você fizer a leitura sozinha da casa, você não consegue ter. Inclusive é uma curiosidade, antigamente, bem antigamente, tem bastante
anos que eu já mudei essa forma de jogar. Antigamente eu abria carta a carta. Eu montava o jogo, aí eu abria a primeira carta, fazia a interpretação. Abria a segunda, fazia a interpretação. E daí, num certo momento, eu falei, não, eu tô perdendo muita informação. Porque assim, quando a gente conclui o jogo, aí já tá tudo muito junto. E daí você também já falou uma série de coisas, né? Assim não, eu abro tudo, olho. Quem já fez consulta comigo sabe como é que eu faço. Abro a mandala, daí eu começo. Vamos fazer a contagem das cartas. Tem tantos arcanos maiores e tantos menores. O que isso quer dizer? Dos arcanos menores, a gente tem tantas cartas de paus, tantas de copas, tantas de espadas e tantas de ouros. O que isso quer dizer? A proporção de cada uma, né? Quando tem mais de uma, mais de outra, quando esse número está bem distribuído, quando não está. Aí depois eu vou, quais são as cartinhas enjoadas? Quais são as cartinhas mais difíceis de lidar que estão presentes? E quais que não estão? Eventualmente eu também falo, porque tem certos jogos que isso sai de uma forma muito interessante, muito significativa. Onde estão os arcanos maiores? Em que casas? Qual é o desenho que eles formam? Então vocês veem que é uma mistura, não é uma coisa isolada, né? É uma mistura de informações. Eu adoro isso, adoro. É isso, gente, vamos aproveitar bem essa energia do nosso príncipe de copas. Não vou contar pra vocês qual é o arcano de domingo, não posso fazer isso porque senão perde a graça, mas eu já posso afirmar pra vocês que é um arcano lindo, que eu amo demais. Então eu acho que é um sinal muito bacana, e vocês vão entender o que eu tô falando agora, vocês vão entender melhor amanhã. O tarot tá dando sinais pra gente, e a gente precisa entender esses sinais. E a gente entendendo, a gente vai perceber que tem algo que está transitando aí em termos energéticos pra gente, que é muito bom e muito benéfico. Tá bom, gente? Não vou falar mais não vou contar qual é o arcano, não adianta. Tá bom, gente? Um ótimo sábado pra vocês, aproveitem bastante. Planejem sim, coloquem um amor aí, um carinho especial nesse pensamento em relação a projetos e a vida profissional, mas também aproveitem com muito prazer, com muita alegria esse sábado, tá bom? Um beijo!